A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, no vídeo anterior eu abordei a questão dos dons espirituais, falando mais especificamente sobre o dom de línguas. E o fato é que naquele vídeo eu disse que dons não se relacionam com regeneração, transformação interior, fruto do Espírito e salvação. Isso pode trazer alguma confusão. Mas preste atenção, é a grande realidade. Alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e ainda não ser um salvo. Preste atenção, vou repetir. Alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e ainda não ser um salvo. Como eu falei naquele vídeo, eu repito aqui, com toda a propriedade. O revestimento de poder, ele se relaciona a ministério, a dons, a trabalho. Nem todo mundo que está trabalhando na obra de Deus é verdadeiramente nascido de novo, salvo, transformado. Se nós pegarmos a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito, a gente vê que ela só se relaciona a dons. Não se diz ali que a pessoa será transformada interiormente, nada. Pega a profecia e confere para ver se eu estou mentindo. Então, dons, não somente depois do Pentecostes, mas até bem antes, eles não são derramados necessariamente na vida de alguém que verdadeiramente é um filho de Deus. Se nós pegarmos como, por exemplo, Balaão era um profeta, profetizava de olhos abertos. Quem duvida aí que Deus usava Balaão? Só que tem um porém, Balaão nunca, além de nunca ser do povo de Deus, nunca serviu ao Deus de Israel. Você quer saber como que Balaão morreu? Balaão morreu lutando contra o povo de Deus e era profeta. Abre a sua Bíblia em Números, capítulo 31, versículo 8, confere o que eu estou dizendo. A Bíblia fala também de Saul. Eu não preciso aqui especificar as atrocidades de Saul, né? A inveja dele de Davi, ter matado os sacerdotes do Senhor, até mesmo ser possuído, ser perturbado por um espírito maligno, o suicídio e muitas outras coisas que ele fez. Saul era um ímpio, um crente ímpio. Mas Saul era profeta. A Bíblia fala que o Espírito de Deus vinha sobre ele algumas vezes, ele profetizava. Não era o capeta, não, era o Espírito de Deus. Então, se você abrir sua Bíblia em 1 Samuel 19, 23, 24, você vai ver isso de forma clara. Mas Deus não usa quem tem pecado. Você não sabe de nada. Medita sobre isso. Deus usa o que quer, na hora que quer, quando quiser. Deus já usou vaca. Quando ele guiou aquelas vacas para conduzir a arca da aliança da terra dos filisteus para a terra de Israel. Deus já usou a própria mula de Balaão. Deus usou corvos para trazer pão e carne para Elias. Deus usa o que quer, quando quiser. Deus usa até o ímpio, quando Ele quiser usar. Tudo é dele, para Ele. O interessante sobre dons é que a Bíblia não fala que eles tenham que necessariamente serem derramados sobre os filhos amados e fiéis de Deus. Paulo, ele disse na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, se referindo à ascensão de Jesus, que ele subindo ao alto deu dons aos filhos fiéis de Deus. Deu dons aos homens.
Dons são para homens, salvação é para filhos fiéis. Então não se engane de forma alguma. Há um risco muito grande de alguém pensar que pelo fato de ser usado por Deus seja um filho fiel, que por isso vá ser salvo. Outro dia eu ouvi um determinado apóstolo na televisão dizendo que a prova que Deus está com ele são os frutos. Os frutos que ele falava eram os milagres que aconteciam de cura. Eu falei, meu Deus, milagres, curas não é fruto. Isso é manifestação de dons. Quanto engano! O próprio Caifás, se nós pegarmos o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 49 ao 51, Caifás era um ímpio que odiava Jesus, que tinha inveja. E o texto vai dizer que ele profetizou que Jesus morreria pela nação. Eu acho interessante o Espírito de Deus, através de João, dizer que Caifás não falou aquilo de si mesmo. Ora, se ele não falou de si, de quem que ele falou? Do diabo? Não, foi pelo próprio Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus falou por Caifás, apesar das intenções mais terríveis que existiam no seu coração. É a grande verdade, dons são para os homens. O que é preciso para ter dons é tão somente crer em Jesus, não com aquela fé salvífica, transformadora. Não é preciso ser renascido, é preciso crer na palavra de uma forma superficial e crer naquilo que Jesus prometeu, dos dons espirituais, do batismo. Por fim, eu quero encerrar esse vídeo com um texto que eu acho conclusivo sobre esse assunto, que é justamente uma palavra de Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e no versículo 22, onde Jesus diz assim, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome. Não profetizamos em teu nome. E em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Eles vão ficar extasiados, porque realmente essas coisas se manifestaram através deles. E o interessante é que Jesus não os retruca dizendo, foi o capeta, foi o Satanás que usou vocês. Eles foram realmente usados por Deus. Acontece que no versículo seguinte, Jesus diz, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Presta atenção, tem muita gente que usa esse texto para pregar contra dons. Eu não estou usando esse texto para pregar contra dons. Eu estou usando esse texto para colocar as coisas no devido lugar. Que dons não salvam, dons são maravilhosos para a gente trabalhar na obra de Deus. Pregar o Evangelho, são ferramentas espirituais, mas não são indício de salvação, de regeneração, de novo nascimento. Eles tinham dons, eles foram realmente usados, mas não foram salvos. E hoje nós vivemos dias exatamente assim, onde nós vemos muitas pessoas que fazem coisas em nome de Jesus, e você tem que tomar cuidado, porque realmente é Deus que tem usado, Deus flui, mas as próprias pessoas não são transformadas, não são salvas, não são regeneradas, não nasceram de novo. Então Jesus, ele alertou, acautelai-vos deles. Gente que até pode ter dons, mas que não é transformado interiormente. E quem sabe por isso se enganaram, pensando que já tinham tudo e não tinham nada. Receba essa palavra. Busque os dons espirituais.
Seja alguém poderosamente usado por Deus, mas nunca pense que por isso e por isso seu nome está escrito no livro da vida. O próprio Jesus falou: não fica alegre porque vocês estão expulsando demônios, curando os enfermos, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Então Jesus deixou claro que são coisas distintas. E é isso que o povo de Deus tem que ter no coração. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.